Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos. É com a grande alegria que eu entro dentro do teu lar, do teu carro, que eu entro dentro da casa da pessoa que está escutando esse vídeo. Eu quero dizer para vocês que hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais uma experiência. Meu nome é Juliana e eu estou aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências, né, que eu tenho tido com o Senhor, que Ele tem me mostrado coisas tremendas, coisas incríveis, né? É difícil de ver também. Sejam bem-vindos a esse canal, o Amor do Espírito Santo. Embora eu esteja falando essas experiências, mas eu também quero lá, né, no futuro compartilhar com vocês a minha vida, a minha comunhão com o Espírito Santo, meu melhor amigo, meu companheiro. Mas, gente, eu estou aqui para compartilhar com vocês algo que o Senhor Jesus ha me mostrado. Mas antes de compartilhar, gente, eu queria pedir a vocês, me ajude com o like, porque uma amiga me disse: vocês estão vendo que esse canal é novo, está começando. E na verdade eu não queria abrir esse canal, eu abri porque uma inquietude, uma inquietude. O Senhor faz anos que vem me mostrando coisas, tenho tido experiências com o céu, o inferno. E o Senhor disse que não estava me mostrando essas coisas para mim. Não, Ele queria que eu compartilhasse com as pessoas, embora eu dissesse, mas já tem muitos lá fora. Ele disse: para cada um dos meus filhos eu dou algo especial. Então eu abri esse canal, gente. Minha amiga me falou que precisa de like, precisa de muitas coisas para que o YouTube, né, não muitas coisas, precisa de like, de comentário, compartilhar, para que o YouTube possa mandar meus vídeos. Então eu quero pedir desde já, gente, eu quero que esse vídeo, todos os meus vídeos cheguem ao mundo inteiro, entre dentro de cada lar, de cada casa, de empresas, companhias, entre dentro de ônibus, que entre dentro dos teléfonos, entre dentro da vida de vocês. É algo muito impactante as coisas que Deus tem me mostrado. Veja os meus vídeos. Então, irmãos, eu quero pedir a vocês, me ajude com seu like. É tudo que eu peço. Se inscreva no canal, ajude com like, compartilhe. Deus abençoe. Bem, irmãos, como sempre acontece, sempre na madrugada, às vezes de dia, mas esse dia era de madrugada. Eu tinha ido ao banheiro, voltei. Quando eu encostei a minha cabeça no travesseiro, eu estava em outro lugar, eu estava em uma cidade. E essa cidade não era os Estados Unidos. Na verdade, eu estava no Brasil. E eu disse: mas por quê? O que eu estou fazendo aqui nessa cidade? Eu não conheço, eu não conhecia a cidade, nem sabia o nome da cidade. Mas eu sabia que era o Brasil. E quando eu comecei, gente, a caminhar por aquela cidade, eu via pessoas ocupadas com bebendo, pessoas em boates. Eu passei 3 dias naquela cidade, eu lembro, né? Eu caminhava aquela cidade. Eu estava buscando
um servo de Deus e não encontrava. Eu não encontrava um servo de Deus naquela cidade para que pudesse caminhar comigo, estar comigo. Não encontrava. Todos estavam bebendo, estavam drogando-se, estavam em boates, estavam em discotecas, estavam preocupados com as coisas, em fazer as coisas do mundo. E não tinha um cristão naquela cidade. E se tinha, eu não vi. E eu comecei a dizer que eu queria ir embora, aquela cidade eu não estava gostando, eu não tinha encontrado nenhum cristão ali. E eu ia caminhando. Eu lembro que aquela cidade também, o que eu lembro dela, ela tinha muitas subidas e descidas. Até que eu cheguei numa cidade, numa rua de barro, né? Já não era mais aquelas calçados, né? Era uma rua assim de barro, de areia. E entrava ali, entrava. Eu lembro que eu entrei dentro de uma favela, porque tinha uns bequinhos estreitos, outro estreitinho. E fui sair nesse lugar, né? Que foi a estrada de barro. E quando cheguei aí, gente, eu vi um portão. Eu via um portão grande, um portão branco. Aquele portão era muito branquinho. E aquele portão eu olhava para ver o final dele e eu não vi o fim daquele portão branco. Só que eu queria sair daquela cidade com pressa, aquela cidade como se estivesse me contaminando. E eu fui ver se tinha alguma porta naquele portão para eu atravessar. Até que, gente, apareceu uma porta no portão. E quando eu abri aquela porta, aquele portão grande, branco, gente, eu me deparei com muita água. A água era parada. E eu pensei que aquela água, ela vinha para cima de mim, porque era muita água, era um oceano. Era o que eu via, né? E a água estava parada. Eu tocava na água, ela molhava minha mão, mas a água não vinha até mim. Ela estava completamente parada. Aquela água estava esperando uma ordem. Era o que eu entendia. Fechei o portão rápido, porque tenho medo de água. E quando fechei, irmão, aquele portão, olhei para trás. O meu coração batia tão forte, o medo daquela água no meu coração, sabe? Que aquela água ia entrar naquela cidade, não sei como. Então eu peguei, olhei e vi uma mulher muito bonita em cima do teto de uma casa. Aquela mulher era muito bonita, tinha os cabelos grandes, bonitos, estava com vestes brancas. E eu sabia que aquela mulher, eu podia confiar nela. Depois descobri que aquela mulher era um anjo, né? E aquela mulher era um anjo do Senhor que estava ali. E aquela mulher disse: não temas, sobe nessa casa como eu e fica no teto da casa, nada vai te passar. Eu acreditei naquela mulher, eu tinha confiança nela, sabe? Eu tinha paz quando ela falava comigo. Então eu peguei e subi no teto da casa, e fiquei no teto da casa, e a gente começou a conversar. Eu lembro que eu fiquei 3 dias no teto da casa. Por que eram 3 dias? Porque a gente conversava muito. Não, eu digo 3 dias depois que alguém entrou, né? Então ela me falou assim: não tenhas medo, essa água vai entrar, mas nada vai passar com você. Então, ela disse: vai tocar uma música. E quando tocar a música, o portão vai se abrir e essa água vai entrar. E eu disse assim, né? Eu disse: tá bom. Gente, eu escutei. Era algo lindo, mas também tenebroso. Eu tinha medo.
era uma trombeta, eu não sei, era algo assim, mamã, 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 e eu não sei. E tocou, e quando tocou aquela trombeta, aquelas águas, os portões se abriu. É como eu pensei. Aquela água estava esperando a ordem de Deus para entrar naquela cidade. As coisas de Deus é tão perfeita. Gente, quando aquela música, né, ela tocou, que eu não sei se era trombeta, mas parecia, né? Me dava medo. Aquela água começou a entrar. Aquela água entrou, começou lento. Comecei a escutar alvoroço na cidade, mas eu não via porque eu já estava no teto falando com o anjo. Então, aquela água começou a entrar e quando chegou na metade da casa, toda aquela água começou a invadir rápido. Ela entrou com toda a velocidade. E eu não sei como, mas no teto que eu estava e que o anjo estava, não inundou, mas eu vi que todo aquele lugar estava debaixo da água, porque aonde meus olhos alcançavam, eu só via água, água, água. E eu comecei a chorar e eu comecei a temer pela vida daquelas pessoas. O anjo me tranquilizava e dizia assim: não tenha medo, não temas, nada vai passar contigo. Eu me tranquilizei e eu fiquei 3 dias naquele teto. Por quê? Porque eu sei que amanhecia, anoitecia. Aquela água ficou muito, 3 dias, ficou 3 dias ali. E depois de 3 dias, aquela água, ele disse assim, com um tempo, eu lembro. A gente conversava muito, eu não lembro da nossa conversa. Eu só lembro quando ela me dizia: não temas, nada vai acontecer. Eu só lembro coisas, mas eu lembro que nesses dias que passei ali naquele teto daquela casa, a gente conversava muito. Mas eu não lembro da nossa conversa. Deus apagou da minha mente, das minhas memórias, né? Então, quando passou esses 3 dias, ela disse: em poucas horas vai tocar outra vez a música e as águas vão embora para dentro do portão. Então, gente, quando passou essas horas que ela me falou, e tocou, mamá, é algo assim que eu escutei. E depois as águas começaram a voltarem. Foi lindo. Eu vi como as águas obedeciam e voltava para dentro daquele portão a ponto de não ficar nenhuma gota de água na terra. E quando isso aconteceu, os portões fecharam e eu não vi mais aquele anjo, aquela mulher que era um anjo. Eu não vi mais ela. Eu não vi, eu estava só. Mas eu escutava uma voz dela dizendo assim: já pode descer. E eu descia e caminhei pela cidade destruída. A cidade estava devastada. As casas, não tinham casas. As árvores no chão. Não tinha ninguém mais naquela cidade. Estava deserta, vazia, destruída. E aquela cidade estava no Brasil. Nação brasileira, orem.
Nação brasileira, dobra o joelho no chão. Nação brasileira, não é tempo de estar sonhando com vaidade. Nação brasileira, não é tempo de estar sonhando, fazendo planos de prosperidade. Nação brasileira, igrejas, orem pela essa nação brasileira, porque está por vir algo muito grande, muitas águas inundando aquela cidade, e eu sei que ali era uma cidade muito grande, era uma cidade que eu via prédios quando eu entrei, tinha prédios altos, tinha muita gente. Daquela cidade eu lembro que eu passei por dentro de favelas. Eu não sei que cidade é essa. Eu não posso dizer o nome porque não me deu nome. Eu sabia que eu estava no Brasil. Igreja, não é tempo de estar fazendo circo no altar do Senhor, porque o altar do Senhor é para adorar o Senhor. Pastores, busquem mentras pois agora, se arrependam todos e adorem a Deus, porque eu via um dilúvio, eu via cidade debaixo de água, eu via gritos, eu via pessoas gritando. Aquelas pessoas daquela cidade estavam preocupadas com as coisas do mundo. Naquela cidade eu buscava um cristão e não tinha cristão. Deus estava me mostrando que os filhos dele estavam envolvidos também com as coisas do mundo. Por isso eu buscava um cristão e não encontrava um. É tempo de adorar ao Senhor, é tempo de botar joelho no chão, jejum e oração, porque a nação brasileira está em perigo. A verdade é que o mundo inteiro está em perigo. Estamos vivendo Mateus 24. Irmãos, escapem por suas vidas. Jesus está voltando e ele vem por um povo que ora, para um povo que busca, para um povo que está preparado. Aquela cidade não estava lista para receber aquelas águas. Era muita água. Eles estavam dançando, bailando, se drogando, se prostituindo. E o Senhor me mostrava que eu não encontrava um cristão, um servo de Deus, porque estavam todos envolvidos com as coisas do mundo. É isso que o demônio quer, envolver os cristãos dentro das coisas do mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos rogo. O que eu vi era tenebroso, era horrível. Quando aquela água começou a entrar naquela cidade, aquelas pessoas não estavam esperando, foi de surpresa. Aquela água entrou de surpresa. Aquela água estava esperando um comando, que era o de Deus, a ordem suprema para entrar naquela cidade. Escapem por suas vidas, irmãos. Escapem por suas vidas. E se vocês querem oração, comente, deixe no comentário, diga eu quero oração e deixe seu nome. Mas eu oro por o mundo inteiro, por todas as nações. Eu oro por todos os meus inscritos, são pouquinhos, mas eu oro por eles. De madrugada eu oro por vocês. Eu oro por aqueles que ainda não são inscritos. Eu oro por aqueles que o Senhor vai mandar. Eu oro por todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. O recado está dado. O que Deus me mandou mandar, eu fiz, eu mandei o recado. Desejo que esse vídeo ele seja alcançado para milhões e milhões e milhões de milhões de milhares de pessoas. Que o Senhor
abençoe o teu lar, a tua vida, o teu matrimônio. Que o Senhor possa estar contigo, que a proteção divina esteja contigo, que a proteção do Senhor entre dentro agora, esteja dentro da tua casa, protegendo vocês, guardando, livrando, dando livramentos, livrando de todos os males, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro pela nação brasileira, que a mão de Deus esteja sobre ela, guardando os seus filhos. Amém.